Olá, hoje a gente tem aqui um material, olha, denso e cheio de intriga. É um suplemento de GURPS, né? Chama Treadray. Isso, GURPS Treadray, focado numa cidade de fantasia. Exato. E é um verdadeiro caldeirão, assim, cultural, político. A nossa ideia aqui é fazer uma exploração mais a fundo, sabe? Tentar entender o que faz essa cidade funcionar. O que impede ela de, sei lá, desmoronar de vez, né? Porque a estrutura é bem peculiar. Totalmente. Então, para situar quem está ouvindo, Treadray, conhecida como a Cidade das Três Leis. Um nome bem sugestivo já. Pois é, ela fica num ponto super estratégico, na foz de dois rios importantes, o Lorien e o Pedra Azul, e bem na fronteira de três nações, Al-Wazif, Cardiel e Al-Razi. Ou seja, um centro comercial e industrial crucial ali na região. Gigantesco. A população estimada é de mais de 500 mil de habitantes. Pensa, 550 mil pessoas vivendo nesse lugar. É muita gente mesmo. E o mais curioso, talvez, seja a forma de governo. Não tem um rei, sabe? Nenhuma dinastia, nada disso. É dividido, né, o poder. Sim, entre um conselho e 3 governadores. Cada governador representa uma das nações vizinhas. E a diversidade religiosa acompanha essa divisão? Exato. Cerca de 45% são cristãs, 35% muçulmanos e o resto, bom, se divide entre outras crenças ou são agnósticos. Que mistura, hein? A palavra é essa, mistura. Mas uma mistura explosiva, eu diria. Porque essa estrutura de poder compartilhado, ou melhor, disputado, Disputado, boa palavra. e essa colcha de retalhos cultural, religiosa, isso cria uma tensão constante que define a cidade. Treadray é, claro, um lugar de oportunidade, né? Dá para fazer fortuna, buscar conhecimento, mas é também um palco permanente para intriga, espionagem, conflito velado. A própria ideia das 3 leis já entrega a complexidade legal ali, é um campo minado, cheio de brecha, disputa de jurisdição. Um barril de pólvora. Exatamente. Um equilíbrio que parece sempre prestes a romper. Bom, para a gente entender como o Treadray chegou nesse ponto, vamos dar uma olhada rápida na história. Começou de forma modesta, né? Sim, bem modesta. Um porto fundado pela cidade de Paradin, lá em 1180. E aí refugiados ajudaram no crescimento inicial. A primeira igreja cristã apareceu logo depois, 1205. Parece ser um início até tranquilo, né? Parece, só parece. Porque logo a cidade mostrou a que veio. Teve a peste negra em 1259. Que devastou, imagino. Dizimou parte da população, sim. Mas, paradoxalmente, atraiu mercadores ambiciosos de Paradin. Gente vendo oportunidade na crise. E aí veio a Companhia dos Mercadores em 1347. Um marco importante. Importantíssimo. Criou um poder econômico ali que logo ia rivalizar com qualquer outro. E essa rivalidade, bom, culminou numa guerra contra a própria Paradin em 1365. Nossa, quer dizer, a cidade meio que se voltou contra sua criadora. Exato. Já nasceu Mordenamon que a criou, digamos assim. Aí depois veio a Guilda dos Aventureiros em 1426, a divisão formal da cidade com Treadray Ocidental em 1443. Tudo isso refletindo as pressões crescendo, né? As influências externas fatiando a cidade. Perfeitamente. E a situação só ficou mais tensa depois disso. Pode imaginar. A Guerra dos Magos, por exemplo, começou em 1446. Essa guerra foi um divisor de águas, um conflito devastador que redesenhou completamente o mapa do poder arcano e político na região. Trouxe figuras como o Príncipe Ivor e levou à criação da Ordem dos Cavaleiros de São Cristóvão em 1449. Uma força militar cristã com agenda própria. Pensa no cenário. Magos em guerra aberta, cavaleiros religiosos se armando. Que caos! E para completar, a sinistra Guilda dos Assassinos foi fundada em 1501. E a Catedral de São Cristóvão, aquele símbolo imponente do poder da igreja de Yarat, ficou pronta em 1497. Então, esses eventos todos solidificaram as divisões que a gente vê hoje, entre nações, religiões, facções. Exatamente.
E marcaram também o crescimento populacional. A cidade chegou a 150 mil pessoas por volta de 1500, crescendo em meio ao caos. Isso leva a gente direto para a política e para as leis, o famoso sistema das 3 leis. Como é que isso funciona na prática? Eu li sobre a Carta Régia de 1589, que formalizou a estrutura. Isso, a Carta Régia definiu as bases. Tem o Conselho, com 30 membros, eleitos anualmente. E quem são esses membros? É gente de onde? Olha, é uma verdadeira salada de interesses. Tem representantes das guildas mais poderosas. Mercadores, magos, ladrões, mercenários. As grandes. As grandes. Mas também tem nobres locais, chefes de guildas menores, outras figuras influentes da cidade. A eleição anual, teoricamente, garante uma certa rotatividade, mas... Na prática, os mesmos grupos acabam dominando, né? É o que geralmente acontece. Os grupos com mais dinheiro e influência tendem a manter suas cadeiras ano após ano. Entendi. E além do conselho, tem os 3 governadores. Um para cada distrito principal, representando as nações vizinhas. Como funciona essa divisão de poder entre eles e o conselho? Aqui a coisa fica interessante. O governador de Tredrói Oriental, que representa Cardel, é nomeado de forma vitalícia, geralmente um nobre cristão. Vitalício. Ok. O de Tredrói Ocidental representa o Az, e ele precisa ser muçulmano. Certo. E o de Tredrói do Norte, que representa o Azif, tem o cargo hereditário. Passa de pai para filho. Hereditário, que mistura de sistemas. Pois é, e cada um deles tem autonomia para administrar seu distrito, aplicar certas leis locais, mas as leis criminais mais gerais, e principalmente os impostos para a cidade toda... Esses são com o conselho. Exatamente, o conselho define isso. Ou seja, ninguém tem poder absoluto, o que leva ou a uma paralisia constante ou a negociações muito complicadas nos bastidores. Imagino. E as 3 leis em si? Como uma pessoa comum vive nesse emaranhado legal todo? Olha, é um pesadelo jurídico para a pessoa comum e um paraíso para advogados e gente que sabe explorar as brechas. Basicamente, cada pessoa está sujeita às leis do seu distrito de origem ou da sua principal afiliação. Tipo a religião, guilda... Isso. E além disso, tem as leis gerais do Conselho sobre crimes, impostos, etc. Por exemplo, um muçulmano de Tredrói Ocidental responde à Sharia, o Código Legal Islâmico. Certo. Um clérigo de Tredrói Oriental responde à lei canônica, as regras da igreja. Mas os dois também têm que seguir as leis da cidade sobre roubo, assassinato, essas coisas. E tem tribunais diferentes para cada coisa. Tem. Tribunais da Sharia, tribunais canônicos e até tribunais das guildas para resolver disputas internas delas. Imagina a confusão quando um crime envolve gente de distritos diferentes ou com afiliações que entram em conflito. Dá para imaginar as brechas e os conflitos de jurisdição. Tem exemplos práticos dessas leis diferentes convivendo? Há muitos. Por exemplo, uma coisa básica. Se alguém planeja ficar mais de 3 meses na cidade, precisa se registrar com as autoridades. Um controle bem rígido para uma cidade que se diz tão aberta, né? Controle populacional. Exato. As punições para crimes menores variam muito. Podem ser públicas, humilhantes, açoites, pelourinho, depende do distrito. Em Tredrói Ocidental, por influência de alhaz, álcool e xaxixe são proibidos. Totalmente proibidos. Rigorosamente. Enquanto nos outros distritos o consumo é bem mais livre. Outro exemplo. Usura, cobrar juros excessivos, é crime gravíssimo em Tredrói Ocidental. E nos outros? Uma prática comercial normal em Tredrói Oriental, por exemplo. Totalmente aceita. Nossa, que diferença. E ainda tem impostos específicos, né? Você mencionou isso. Sim. Em Tredrói Ocidental, não muçulmanos pagam a infiel tax, um imposto específico para eles. O que deve gerar um ressentimento danado. Com certeza. Por outro lado, os muçulmanos pagam a charity tax, a taxa de caridade obrigatória deles, o zakat. É um sistema que reflete e, ao mesmo tempo, reforça as divisões culturais e religiosas em cada esquina. Viver em Tredrói exige não só dinheiro, mas um conhecimento profundo dessas regras e leis conflitantes. Falando em dinheiro, a economia. Parece que as guildas mandam em tudo por lá. Mandam mesmo. A economia de Tredrói é praticamente sinônimo de guildas.
A Companhia dos Mercadores, fundada lá em 1426... A mais antiga, né? Não, espera, a fundação foi em 1347, corrigindo. A Guilda dos Aventureiros foi em 1426. Mas sim, a Companhia dos Mercadores é a gigante. Incontestável. E a influência política dela? Imenso. No conselho é gigante. Eles controlam setores vitais do comércio. Quase um monopólio em várias áreas. Bater de frente com a Companhia dos Mercadores é procurar problema sério. Mas não são só eles, imagino. O material fala de outras guildas bem poderosas também. Com certeza. A Guilda dos Magos, por exemplo, é um grupo fechado, exclusivo e extremamente poderoso. Eles controlam a magia na cidade? Exato. Eles regulam o uso da magia, o que já dá um poder imenso. E eles têm seus próprios objetivos políticos, agindo muito nas sombras. A sede deles é uma fortaleza secreta, isso já diz tudo. E do outro lado da lei, o Sindicato dos Ladrões. Pois é. Uma organização criminosa, claro. Roubo, contrabando, falsificação, tudo que é ilegal. Mas são incrivelmente organizados. Eles têm até uma fachada respeitável. Tem. E uma política interna de policiar os próprios membros para não chamar muita atenção errada, seja das autoridades, seja das guildas rivais. Inteligente, do ponto de vista deles. E a Guilda dos Assassinos? Esse nome já arrepia. E com razão. É um grupo ultra secreto, especializado em morte por encomenda, claro, mas também em espionagem industrial, chantagem, coleta de informação sensível. Serviços completos, digamos. Quase isso. Eles operam numa estrutura celular, sabe? Pequenos grupos independentes que não se conhecem, para garantir um máximo sigilo. E a sede deles, a tal Pirâmide do Mestre Silencioso, um dos lugares mais temidos e misteriosos de Dronoi. Assustador. Mas tem guildas menos sinistras também, né? Os arpistas. Sim, a Guilda dos Arpistas. É uma rede mais informal, mais solta. Artistas, músicos, bardos e espiões ocasionais. O foco é mais entretenimento e informação. Usam a música, a performance, como disfarce. A sede é o Parque dos Cantores, um lugar mais animado. Interessante que, além dessas grandes, tem as companhias livres. Guildas menores, sem reconhecimento oficial. Exato. Elas representam nichos menores ou grupos que não conseguiram, ou talvez nem quiseram, o reconhecimento do conselho. Operam nas brechas deixadas pelas grandes. E a estrutura de aprendiz e mestre é o padrão em todas, né? Um sistema bem rígido para entrar e progredir. É a norma. Garante o controle sobre quem entra em cada profissão, mantém os padrões e, claro, mantém o poder dos mestres de cada guilda. Toda essa complexidade política, econômica, isso tudo se reflete na sociedade, obviamente. A gente já falou da diversidade religiosa, mas vai além. São muitas etnias, várias línguas circulando. Uma torre de Babel. Exato. Imagino que o comum seja a língua franca, mas deve ser uma cacofonia de dialetos. Al-Wazif, Kargel, Al-Haz, e em bairros específicos como Chinatown, deve ter outras línguas predominantes. Com certeza. E essa coexistência não é sempre harmoniosa, né? Entre as diferentes denominações cristãs, tem a igreja de Irat, que é a maioritária. Mas tem os huguenotes também, refugiados protestantes com ideias próprias. Que devem gerar atrito. E muito. E a relação deles com os muçulmanos é marcada por desconfiança mútua, ocasionalmente conflitos abertos. Os diferentes calendários, o solar cristão, o lunar islâmico, as festividades religiosas distintas, tudo isso cria um ritmo de vida fragmentado na cidade. E grupos como os Cavaleiros de São Cristóvão adicionam mais lenha na fogueira. Exato. Não são só religiosos, são uma força militar e política. Agem para proteger os interesses cristãos, o que aumenta ainda mais as divisões. E tem a questão delicada da escravidão. Como Trendroi lida com isso, sendo que as nações vizinhas têm leis diferentes? É mais um ponto de fratura. Cardiel, que influencia Trendroi Oriental, baniu a escravidão. Certo. Mas em Trendroi Oriental e do Norte, sob influência de Al-Wazif, ela é permitida, mesmo que seja regulamentada ou opere meio nas sombras. O que cria uma situação moralmente complicada e politicamente tensa. Exatamente. E existe um movimento abolicionista ativo na cidade. Clérigos, intelectuais, cidadãos comuns lutando pelo fim da prática. Isso gera debate acalorado,
protesto, mais uma camada de conflito social. Ufa! É muita coisa acontecendo nessa cidade. Que tal a gente fazer um passeio rápido pelos lugares mais marcantes? Onde fica o centro do poder formal? O poder formal, digamos assim, fica na Ilha do Conselho, uma ilha neutra no meio do rio, onde o Conselho se reúne e a administração central funciona. Mas o coração econômico é outro lugar. Sim, pulsa no centro da cidade. Lá fica o Grande Bazar, aquele mercado caótico e imenso, e a sede imponente da Companhia dos Mercadores. E os distritos principais? Eles refletem as nações que os patrocinam, imagino. Totalmente. Tredroy do Norte, que é o Asif, é o distrito mais antigo. Em geral, o mais pobre, mas com uma identidade cultural muito forte, muito resistente. Tredroy Oriental, de Cardiel, tem forte influência cristã. Lá fica a Catedral de São Cristóvão, a Universidade de Tredroy e, escondida por ali, a sede da Guilda dos Magos. E a ocidental? Tredroy Ocidental, de Al-Haz, é dominada pela cultura e lei islâmica. Tem a mesquita principal, o Palácio do Sol Dourado, que é a sede do governador, e a aplicação visível da Sharia no dia a dia. E dentro desses distritos tem locais específicos que chamam mais atenção? Que o material destaca? Muitos. A Universidade de Tredroy, por exemplo, é fascinante. Centro de saber com faculdade de teologia, filosofia, direito, estudos arcanos. Aberta a todas as fés? Sim, o que é notável. Mas imagina as discussões acaloradas nos corredores entre gente de crenças rivais. O Grande Bazar é pura vida, um labirinto de barracas vendendo de tudo, de especiaria rara a bugiganga contrabandeada. Um microcosmo da própria Tredroy. E lugares mais sinistros? Ah, sim! A Pirâmide do Mestre Silencioso, sede dos assassinos. Um lugar que inspira mais medo do que qualquer outra coisa. A Catedral de São Cristóvão e o Palácio do Sol Dourado são símbolos de poder, religioso e político. E tem lugares com lendas próprias, tipo a Torre de Lézard. A do Barão Necromante. Essa mesma, associada a um barão supostamente envolvido com necromancia. O tipo de lugar que grita aventura ou desastre iminente. Não podemos esquecer dos enclaves também, né? Bairro Judeu, Chinatown. De forma alguma. O bairro judeu é uma comunidade unida, com sinagoga, tradições próprias. Chinatown é outro mundo à parte. Língua própria, costumes e, sem dúvida, redes de poder e segredos que nem devem constar nos registros oficiais. E o Parque dos Cantores. Sede dos arpistas, um local mais leve, teoricamente. Música, performances, mas onde muita informação importante deve trocar de mãos discretamente. Cada esquina de Tredroy parece esconder uma história, um segredo ou um perigo. Então, para a gente ir organizando as ideias, o que fica claro depois desse mergulho em Tredroy? É uma cidade definida acima de tudo pelas suas divisões, né? Com certeza. Divisão geográfica, legal, cultural, religiosa. As leis são um quebra-cabeça complexo, talvez de propósito para manter o status quo, ou talvez só por inércia histórica mesmo. E o poder real parece estar mais nas mãos das guildas, seja as mercantis, as arcanas ou as criminosas, do que no governo oficial, que é todo fragmentado. A tensão é a norma, né? Não é exceção. Aquela fachada cosmopolita esconde um verdadeiro vespeiro de rivalidades. Exato. E o que é fascinante é justamente como o Tredroy não desmorona completamente. Ela opera nesse equilíbrio precário, uma dança complexa entre cooperação forçada e antagonismo que está sempre ali, latente. E isso levanta uma questão, né? Uma reflexão final, talvez. Considerando essa teia de poder toda multifacetada, as leis conflitantes, as feridas históricas, a presença de tantos grupos com agendas opostas, magos, assassinos, cavaleiros, ladrões, mercadores, clérigos, nobres. É muita gente com interesse próprio. Muita gente. O que seria necessário para quebrar essa paz frágil? Uma guerra externa que force alianças inesperadas. Uma disputa interna pelo poder que saia totalmente do controle. Uma crise econômica que abale todas as camadas. Será que a Cidade das Três Leis conseguiria sobreviver a um choque dessa magnitude? Ou será que a própria natureza dividida dela a condena a viver sempre à beira do caos, talvez destinada a se fragmentar um dia?
Fica aí a reflexão, né? Sobre a resiliência e, ao mesmo tempo, a fragilidade dessa metrópole tão única.